Senhor Deus, venha abençoar esses dias, ofertas. Ó Deus, que seus filhos, Deus, trouxe na tua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos as tuas mãos e peço que nessa noite o Senhor venha abençoar o pregador, que o Senhor venha abençoar essa palavra, que ela seja do Senhor e que seja transformador para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao 35, nós iremos ler. Lucas 14, verso 25 ao 35. Gostaria de pedir para ficar de pé, por favor, pedir a palavra do Senhor. Lucas 14, 25 ao 35. Diz assim: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos o que havia comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar de uma vez? Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, para estar conosco nessa noite. O Senhor estar aqui e nos ensinar o preço do seu discipulado, o preço que é em ser discípulo, não só o preço, mas as bênçãos. Senhor, o Senhor vem tirar de nossas mentes todo o mau ensino, Pai, que nos atrapalha a entender qual é o preço de ser cristão. Visita-nos nessa noite, com o teu Santo Espírito, abre nossa mente, abre nosso coração para entender a tua palavra. Abre minha boca para falar profeticamente com os teus filhos, ó Deus, que essa palavra não volte vazia, Senhor. E que teu nome seja visto, seja glorificado, seja experimentado, seja famoso no nosso meio. O teu nome, que a tua palavra venha transformar nossos corações nesta noite. Que a gente venha entender o valor de ser discípulo. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Capítulo 14 de Lucas. Antes de Jesus se virar a essa multidão e confrontá-la, ele estava na casa de um fariseu, tendo um banquete. Se você ler Lucas 14, verso 15 ao 24, Jesus estava na casa desses homens importantes naquela época, e saindo dessa casa, Jesus começa a andar e ir para outro lugar. E a partir do verso 25 até o 35, no qual nós lemos Jesus mostrando o preço e a profundidade em ser um discípulo.
No verso 26 ao 27, Jesus fala que ninguém pode vir até Ele se não tomar a sua cruz e não seguir. Logo em seguida, Jesus dá dois exemplos de um homem que quer construir uma torre, ou seja, uma casa. Ele senta, calcula se ele realmente vai ter condições de terminar essa casa. E depois Jesus dá um outro exemplo de um rei. De um rei que está vindo outro rei para destruir na guerra. E Jesus diz, usando esses dois exemplos, que aquele que não renunciar a tudo que tem não possa ser discípulo. Nós vemos que Jesus estava caminhando e a multidão mais uma vez o seguia para ouvir o que ele tinha para falar. Nós vemos no verso 25 uma grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, disse: veja que aquela multidão acompanhava, talvez porque eles queriam ver Jesus, os milagres, talvez ou porque eles queriam saber o Jesus que faz tanta coisa acontecer, ou talvez porque eles queriam conhecer o Cristo, o Deus encarnado. E Jesus, para essa multidão que o segue, Jesus vira para essa multidão e começa a confrontar essa multidão. Nessa passagem, nós vemos que Jesus, ele não prega o Evangelho. Você percebeu isso? Jesus, ele não prega o Evangelho. Ele não fala por que ele se encarnou, ele não fala do pecado do homem, ele não fala da sua morte, da sua ressurreição que estava por vir. Jesus simplesmente, ele fala do custo de um discípulo amado de verdade. Ele fala que nesse verso, nesse capítulo, nós vimos de uma total entrega ao Senhor e a ninguém mais. Jesus estava chamando essa multidão para quê? Para a responsabilidade e não para a superficialidade. Na multidão é lugar de pessoas superficiais. Multidão é lugar de pessoas que seguem outras pessoas, mas não é lugar de discípulo. Multidão não é lugar de discípulo. E Jesus, ele começa a falar isso, começa a ensinar isso de uma maneira mais detalhada. Isso nos ensina algo importantíssimo: o preço do discipulado. E isso não tem a ver com aquilo que nós gostamos ou deixamos de gostar. Nós vemos que no mundo corporativo a satisfação do cliente tem que estar sempre em jogo. A satisfação do cliente é a nossa satisfação. Esse é o lema de muitas empresas. No mundo dos negócios, entre produtores e consumidores, esse é o lema. O cliente sempre tem o quê? Razão. Os produtores fazem tudo para agradar os seus clientes e suprir as suas necessidades. E é justamente na multidão que os consumidores estão. E infelizmente é uma tragédia que esse pensamento tenha entrado nas igrejas, de satisfazer os seus consumidores. John MacArthur, pastor americano, escreveu um livro que diz Difícil de Acreditar. E num parágrafo ele escreve de uma maneira muito interessante. Ele diz, abre aspas: o papel de empreendimento de um negócio de sucesso é oferecer a seus consumidores tudo o que eles querem. Se eles querem um hambúrguer maior, nós fazemos um hambúrguer maior. Se eles querem uma garrafa de Coca-Cola de 3 litros, sem problema, a gente faz uma garrafa de Coca de 3 litros. Se as pessoas querem uma minivan com suporte para colocar copo, 5 tá um pouco, se querem 10, a gente faz com 20, sem problema nenhum. Nesse mercado você precisa manter o cliente satisfeito. Você deve mudar o seu produto e a sua mensagem sempre para que o cliente esteja satisfeito. Hoje esse pensamento entrou na vida da igreja. Se alguém disser, o culto está longo demais, sem problema. Por um pregador manipulador
ver que eles não passam de fantoches. É muito fácil manipular esse sentimento. Só tocar uma música em tom menor. Já está todo mundo chorando. Verso 31 e 32, a segunda comparação que Jesus faz. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra com outro rei não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem de encontro a ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários, ou seja, mensageiros, para pedir condições de paz. Essa história é um pouco diferente da primeira. A primeira história, o homem, ele senta, ele tem esse tempo de sentar e calcular. Será que vale a pena começar a construir a casa? Na segunda comparação de Jesus, esse homem está em apuros, esse rei. Porque existe um outro rei vindo contra ele com guerra. Então ele não tem muito tempo para pensar. Ele é forçado a tomar uma decisão. E aí quando ele vê que ele não consegue derrotar o exército alheio com seus 10.000, porque o outro exército estava com um dobro de homens, o que ele faz? Manda um mensageiro e pede acordo de paz. Ele renuncia a sua vida, seu reinado, e se rende àquele rei que estava vindo. Na primeira, há uma comparação que diz na primeira comparação e na segunda. Senta-te, na primeira comparação, senta-te e calcula se podes pagar o preço de me seguir. Jesus está falando. Na segunda comparação, ele diz: senta-te e calcula se pode pagar o preço de recusar as minhas exigências. Na primeira, você tem que calcular se você tem condições de seguir a Jesus. Na segunda comparação, Jesus está falando: senta e calcula se você vai ter condições de pagar e negar as minhas exigências. Onde você está? Você faz parte da multidão que se diz cristã por causa da nossa cultura cristã? Ou você faz parte dos discípulos radicais que amam o Senhor acima de todas as coisas? Infelizmente, a igreja se parece mais um hotel de 5 estrelas do que igrejas. Esse tipo de igreja produz esse tipo de discípulo raso, superficial. O sucesso de uma vida cristã não é baseado nas suas vitórias, nem nas suas falhas. Porque no mundo corporativo, a gente mede o nosso sucesso pelas nossas vitórias, pelo nosso lucro. A vida cristã não é assim. O sucesso na vida cristã se mede até mesmo pelas falhas, por uma vida dedicada ao Senhor. A igreja tem que ser o oposto do mundo. E é isso que faz o mundo desejar a Jesus. Não é ser igual ao mundo, ser parecido com o mundo, ter uma cara diferente para atrair as pessoas. Jesus deve atrair as pessoas. Então você pensa assim: mas a renúncia é muito grande, eu tenho que amar a Deus mais do que a mim mesmo, mais do que a minha família. Mas quando você entender a renúncia que Jesus fez por você, quando você entender a renúncia maior que Cristo fez por você na cruz, você vai ver que nada que você renuncie chegue perto do que Ele fez por você. Filipenses 2,7 diz: mas pelo contrário, Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Quando Jesus, Ele deixou a sua glória, Ele se fez homem, a Bíblia fala que Ele se humilhou, Ele rebaixou a forma de homem. Em Hebreus nos diz isso claramente. Vemos, porém, Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado
oferece a morte em favor de todos. Jesus renunciou tudo, renunciou o céu para se fazer homem e morrer na cruz por você. No verso 26, 27 e 33, Jesus diz claramente: não podem ser meus discípulos. Verso 26: quem ama sua família ou sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Depois no verso 27 ele repete isso: quem não leva a sua cruz, sabendo que é um caminho único de morte para si, não pode ser meu discípulo. No verso 33 ele diz: aquele que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Quero te convidar a fazer como aquele rei. Havia outro reinado, outro rei vindo em contra a ele em guerra. O que ele fez? Se entregou, se rendeu a esse rei para se tornar um escravo. Naquela época, quando o reinado derrotava outro reinado, ele fazia dos derrotados escravos. Nessa noite eu quero te convidar a se render ao Rei Jesus, que está vindo a seu encontro. E a Bíblia nos conta, nos compara que o discípulo, ele é um servo, ele é um escravo de orelha furada. Por que na Bíblia tem essa figura de linguagem, escravo de orelha furada? Naquela época, o escravo, quando ele queria servir o seu, ele amava tanto o seu Senhor, que ele queria servir o seu Senhor por resto da vida, ele furava a orelha e falava: quero te servir. Por escolha própria, o escravo dizia assim: eu quero te servir pelo resto da minha vida. Ele furava a orelha e falava assim: eu pertenço a você. Nessa noite eu te convido a ser o escravo mais livre que você já possa conhecer. Em Jesus. Em Cristo, você pode ser o escravo da orelha furada mais livre que já existiu. O Senhor Jesus tem seu encontro com o seu exército. A pergunta é: qual será a sua resposta? Você vai se render diante dele? Olha o que diz Apocalipse 19, 11 e 14. Então vi o céu aberto e um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como a chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. O Senhor está vindo com o exército em sua direção. Eu queria te chamar para fugir, te convidar para fugir, mas fugir para Ele. Fuja para Jesus, fuja em direção do Rei que vem se encontra com o exército. Se renda a Ele e se torne um discípulo, um escravo de orelha furada. Eu te garanto que você não vai querer outro rei, outro Senhor. E você realmente vai começar a amar o Senhor acima de todas as coisas. Se porventura o Senhor te permitir perder alguma dessas coisas, você vai olhar para o Senhor e falar: eu ainda tenho tudo, porque eu tenho o Senhor. É isso que é amar o Senhor acima de todas as coisas. É por isso que eu preciso amar o Senhor acima da minha esposa. Porque se eu perder minha esposa, se o Senhor a levá-la, eu vou ter tudo, eu vou ter o Senhor. Isso é glorificar a Deus. Amar a Deus só quando está tudo bem, isso não é ser discípulo. Amar a Deus quando você perde as coisas que você mais ama, em meio a prantos, você diz: o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Em meio da perda, pregação. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo.
Atos 2:27. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. E o Senhor acrescentava a igreja. O Senhor acrescentava a igreja. É o Senhor que chama as suas ovelhas. Houve uma época em que as pessoas elas faziam tipo uma festa num sítio e convidavam as pessoas. Na verdade, até um culto lá. Convidavam as pessoas, vamos para uma festa. Quantas pessoas já vi que foram para esses sítios enganados? O pessoal falava assim: vamos lá na festa de Cavalão. A pessoa ficava saindo lá brava. O pessoal tinha mentido para eles só para levar o pessoal para o culto. Como se Jesus precisasse disso. Como se Jesus tivesse sendo vendido com banana. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é a atração do culto. Ele nos enche. Eu costumo dizer que às vezes tem igrejas que parecem mais como o Senai, curso técnico. Tem curso para você aprender a gastar seu dinheiro, tem curso para você ser um bom marido, tem curso para você aprender a criar seus filhos, só não tem o Evangelho. Essas igrejas prometem o céu na terra. O Evangelho promete o céu do céu. Elas prometem uma vida boa e regalada. O Evangelho de Jesus promete satisfação, alegria no sofrimento, na renúncia, na perda e na morte. O que Jesus disse em Mateus 16:25: pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Ainda há uma cruz para a gente carregar. Ainda há uma cruz, uma renúncia diária que nós precisamos fazer. Ainda há uma cruz. É claro, é Cristo que nos leva à igreja, e não a igreja que nos leva a Cristo. Guarda isso: Cristo nos leva à igreja, e não a igreja que nos leva a Cristo. Jesus requer renúncia total. Abra mão do seu carro no ano, tem uma casa nova, e envie um missionário para o campo. Ou melhor, seja você um missionário. Abra mão da sua vida inteira, coloque sua família no avião, vai para uma tribo indígena. O discípulo vive tão radicalmente que ele sabe que o caminho da cruz é um caminho de mão única. Quando as pessoas veem essa passagem e falam assim: mas o que é a cruz? Será que é meu marido? Será que é a cruz da minha esposa, meus filhos? Tem gente que pensa isso. O que é a cruz? A gente precisa entender o que Jesus disse para os seus discípulos. Quando Jesus disse isso: pegue a sua cruz e me siga, provavelmente os discípulos que ouviram isso, eles já devem ter visto alguém carregando uma cruz. Se Jesus falou isso para eles, eles sabiam o que era isso. E os discípulos sabiam que carregar uma cruz é ir da crucificação. Tomar a sua cruz e seguir Jesus era um caminho que não tinha volta. Foi justamente o que aconteceu com Jesus. Em volta dos soldados romanos, Jesus pegou a sua cruz e foi para onde? Para o Gólgota, para o lugar da caveira, assim que se chamava aquele monte onde Jesus foi crucificado. É um caminho que não tem mais volta. Então, quando você perguntar o que é a cruz, é uma rua sem saída. Não tem como voltar. Lucas 9:62 diz: Jesus, porém, respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu te prometo, se você for um discípulo de Jesus, você irá sofrer. Se você for um discípulo de Jesus, você irá sofrer. Romanos 8:17: se somos filhos,
também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando você pregar o evangelho para alguém, pode falar com ele: você irá sofrer. Mas através desse sofrimento, Deus vai te dar uma alegria, um prazer tão grande nele, que todo sofrimento vai parecer muito pequeno com aquele que você tiver no Senhor. Atos 14, 27 diz: Paulo fala, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a preservar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Por meio de muitas tribulações nós iremos entrar no reino de Deus. Quem pode suportar isso? Os que apenas estão na multidão não podem suportar isso. Os que apenas seguem a multidão não suportam o sofrimento, o custo do Evangelho. E Jesus faz duas comparações. Verso 28 ao 30, leia comigo aí. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-las? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou na construção e não conseguiu terminar. Ser discípulo de Jesus, o homem precisa parar para pensar, porque há um cálculo a fazer, há um custo a fazer, há cortes que precisam ser feitos para seguir a Jesus. Quantas pessoas se dizem cristãs e falam que têm desejo de evangelizar, mas não têm coragem de comprar um livro para dar de presente? Não tem coragem de comprar uma Bíblia para dar de presente? Você é mordomo de tudo que Deus te permite ter. O discípulo, porém, você não é dono de nada. O discípulo, ele é dono de tudo que Jesus permite ter, porém, ele não é dono de nada. Jesus não nos dá a liberdade de servir a dois senhores. Ele não nos dá a liberdade de servir a dois senhores. Lembra em Lucas, o jovem rico que chegou perto de Jesus? Ele falou com ele: Senhor, o que eu faço para herdar o reino do céu? Jesus fala para ele assim: praticar os mandamentos, amarás o Senhor acima de todas as coisas, amar teu pai e sua mãe, não roubarás, não adulterarás. Ele fala: eu tenho feito isso, Senhor. Aí quando Jesus fala para ele: então quem manda na sua vida? Vai, vende tudo que tens, volta e me segue. O que ele faz? O negócio que não posso fazer isso, esquece. Ele vira as costas e vai embora triste. Quantas pessoas, quando ouvem a voz do Senhor, não obedecem? Aquele jovem, quando o Senhor diz para ele: vende tudo que você tem, dá para os pobres, ele diz: estou fora. Realmente, a riqueza dele era tudo que ele tinha, não era Deus. O discípulo de Jesus, o próprio Jesus disse: deve me amar acima de todas as coisas. Jesus claramente está falando: chega de sentimentalismo, chega de superficialidade, chega de palavras, chega. Quantos acham que estão sendo tocados por Deus e na verdade sendo manipulados? Vou dizer que esse comensário vai passar dos 7 minutos no culto. O culto é muito formal.
só até vocês verem a nossa banda. Esperem só até vocês verem o nosso teatro. Se porventura a mensagem traz confronto e julgamento, é difícil de acreditar, não preocupa não. A gente muda a mensagem com psicologia para agradar o seu herói. Esse cristianismo, ele é ajustável como uma peça de roupa. A roupa não serve, o que você faz? Está lá, você leva para ajustar, para apertar. Assim é esse cristianismo, leve. Não é o cristianismo, o evangelho radical de Jesus. Se você perguntar por quê? Porque este não é o evangelho verdadeiro. É inventado por homens sem valor algum. Talvez você possa começar a entender um pouco mais como Jesus diz em Mateus 7, 13, 14. Disse Jesus, Mateus 22, 14, desculpa. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Jesus diz também em Mateus 7, 13, 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado, são poucos os que a encontram. Nessa passagem de Lucas 14, Jesus estava justamente dificultando o que as igrejas tentam facilitar. Jesus estava dificultando o que as igrejas tentam facilitar. Ele estava dizendo que ser cristão vai além das palavras, da superficialidade. Vai além de levantar a mão no final do culto e falar: eu te aceito. Ser cristão vai além de todas essas coisas. Ser cristão, o discípulo precisa renunciar tudo, sem exceção. No verso 26 nós vemos que o discípulo, ele sempre é escolhido. O discípulo sempre é escolhido. Ele não se torna discípulo porque ele se escolhe. Onde Jesus diz no verso 26, Lucas 14: se alguém vier a mim. Essa frase só está dizendo assim: se alguém pensa ser meu discípulo. Quantas são as pessoas que se fazem discípulos pelos seus próprios padrões? Eu acho que Deus é assim. Para mim, Deus é assim. Esse é o seu Deus. O Deus que o discípulo inventa para ele. E não o Deus que Deus diz que ele é através da sua palavra. Quantas pessoas se dizem cristãs, porém, conhecem pouco o discipulado de Jesus, o estilo de vida de Jesus. E essas pessoas, nós vemos que Jesus não as conhece. Em Mateus 7, 23, Jesus disse: então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Tudo que o falso discípulo faz é pecado. Veja que Jesus fala: vós que praticais o quê? O mal. O falso discípulo, quando ele ora, é mal. O falso discípulo, quando ele fala de Jesus, é mal. O falso discípulo, quando ele canta, é mal. E são justamente para isso que Jesus diz: não vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Em João 10,16, Jesus diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Jesus diz que quem vai ouvir a voz dele? As suas ovelhas. Ninguém ouve a voz de Jesus e se torna ovelha. Porque a palavra diz ao contrário: elas ouvem a voz de Jesus porque elas já são ovelhas. Em João 10, 25, 27, João diz isso para os fariseus:
Abra comigo lá em João 10, 25. João 10, 25, 27. Jesus lhes respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus está falando para os fariseus que eles não acreditaram em Jesus. Não é porque eles não aceitaram Jesus, não. Porque eles não eram as ovelhas do Senhor. Mas se eles fossem, eles teriam ouvido a voz de Jesus. Eles teriam ouvido a voz de Jesus. Jesus tem as suas ovelhas. E quando Jesus chama as suas ovelhas, elas ouvem sua voz. Efésios 1:4 diz que Deus, antes da fundação do mundo, já havia separado as suas ovelhas. Em dois pontos nós vemos que o discípulo é um seguidor radical. O discípulo ama a Jesus mais do que a própria família. Veja o verso 26 de Lucas 14. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Algumas traduções dizem assim: se alguém vier a mim e não odiar pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Então você pensa assim: ué, mas Jesus disse que a gente tem que amar o nosso inimigo. Será que Jesus está se contradizendo? Não. Outra tradução diz: se aquele não aborrecer a seu pai e a sua mãe, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo simplesmente que tudo que nós amamos, nossa família, nossos pais, comparado com o amor que nós temos com o Senhor, deve ser comparado a ódio. Jesus não está falando de você odiar o seu pai e sua mãe. Ele está falando que o seu amor por ele, comparado, o seu amor que você tem pelo seu pai e pela sua mãe, comparado ao seu amor por ele, tem que ser considerado como se fosse ódio. É isso que Jesus está falando. Nós não podemos amar ninguém mais que nós amamos ao Senhor. Outra característica: o discípulo ama Jesus mais do que a própria vida. No verso 26 ainda, Jesus nos fala isso. Até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nós vivemos hoje uma sociedade narcisista. O que é isso? Ama o eu, ama o espelho. Tadinho de mim, olha para mim, fala que eu sou importante, mexe com o meu ego. Há pessoas que gastam fortunas para ficarem alguns anos mais jovens. Jesus nos diz que nós devemos amá-lo acima de nós mesmos. Quando nós não renunciamos a nossa vida por Jesus, nós renunciamos Jesus pela nossa vida. E é justamente aqui que muitas igrejas têm caído nesse erro, através dos métodos. A gente vai fazer um culto bacana, com um louvor bacana, com um teatro legal, com uma mensagem legal, tudo para quê? Agradar o cliente, para o cliente voltar. E com isso, eles deixam de pregar a verdade radical de Jesus. Aquele que amar mais o pai e a mãe além de mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que amar a sua própria vida além de mim, não pode ser o meu discípulo. Nós não precisamos inventar métodos para alcançar as pessoas, porque Deus já tem os... Você perde tudo, mas você ainda tem tudo. A alegria da renúncia que o Senhor nos promete, nada neste mundo pode nos dar. Salmos diz que
nas destas, à direita de Deus, há prazeres eternos. Você precisa conhecer esse prazer eterno, que é um Rei Jesus. O falso discípulo é comparado ao sal, que na verdade não é sal. Veja aí, verso 34, 35 de Lucas 14. Jesus termina dizendo: o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo, ou seja, para o esterco, mas para ser jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus diz que o sal, quando perde o sabor, não serve mais para nada. O sal tem uma propriedade que é de preservar as coisas. Imagine, há 1000 anos atrás, como o pessoal preservava carne, alimento, era com sal. Porém, Jesus diz que quando o sal perde o sabor, não é mais para nada. Mas a gente sabe que o sal nunca perde seu sabor. Cloreto de sódio nunca de ser cloreto de sódio do sal. Porém, naquela época, no Mar Morto, havia um tipo de sal retirado que, quando não era processado da maneira correta, ele perdia o seu sabor. Quando ele não era processado da maneira correta, ele perdia o seu sabor. E aí ele não precisava mais para nada, nem para adubar a terra, nem para se misturar com o espírito. Jesus compara os discípulos da multidões com esse sal. Só serve para ser jogado fora. O discípulo verdadeiro ama seu Senhor acima de tudo. Onde quer que ele esteja, onde quer que ele vá, ele é sal. Onde quer que ele vá, ele preserva a fé. Tem pessoas que se dizem crentes, que não pode andar com outras pessoas que não se dizem crentes, que se perdem. Tem pessoas que não podem ser influenciadas, podem ouvir uma conversa contrária, que se entregam. Não preservam a fé. O discípulo verdadeiro preserva a fé, custe o que custar. Até o final. E são muitos que têm sido como o sal mal processado por muitas igrejas. E por isso eles têm perdido o seu cloreto de sódio. Eles têm deixado de ser sal. Porém, Jesus te chama, no verso 35, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão é uma expressão muito usada naquela época, comum. E Jesus está dizendo assim: você que ouviu e entendeu, se torne meu discípulo. Seja radical, não seja superficial. Jesus está chamando a todos para ouvir sua voz e ser o seu discípulo radical. Feche seus olhos. Vamos orar. Queria que você orasse, clamasse a Deus para te fazer um discípulo. Clame ao Senhor para te fazer um discípulo, feito por Ele, não por homens, nem por você mesmo. Fala com o Senhor para abrir os seus olhos e o seu coração, para tornar um discípulo radical, que o ama acima de todas as coisas. Pai, essa tua palavra, Senhor, difícil de ouvir, mas é a melhor de ouvir, porque é a tua palavra. Não inventada por homens, não manipulada por homens, mas ordenada por ti, Senhor, para mudar as nossas vidas. Nessa noite eu te peço,
transforma a multidão em discípulos nesta noite. Vem em nossa direção com o teu exército e nos faz render diante dos teus pés, Senhor. Nos faça escravos da orelha furada. Aqueles mais felizes que o mundo possa conhecer, Deus. Faz esta noite nosso coração se renda diante de Ti e que Teu nome seja glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha, Deus, você que é nosso